De aparecer ali. Muito bem. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Ou boa tarde, porque é meio-dia, né? Então, a gente pode decidir o que a gente quer falar aqui. Tudo bem? Então, pessoal que está online também, oi, né? Bom dia ou boa tarde aí para vocês. A gente, mais um ano, esse daqui já deve ser o meu 10º ano especificamente, eu acho, viu, Nicole? 10º ano que a gente tem esse tipo de conversa, que a gente tem esse tempo aqui para conversar sobre as questões aqui ambientais, as questões de meio ambiente. Hoje calhou de ser o dia específico, né? Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa semana inteira a gente tem visto aí, desculpa, a gente tem visto bastante comemorações, bastante eventos, e eu acho que a proposta é exatamente essa mesmo. Não sei se esse horário aqui do meio-dia ele é grato ou ele é não grato, né? Mas se vocês estão aqui é porque tem algum interesse no tema. Tirando aqueles que eu obriguei a estar aqui, lógico, né? Tirando aqueles que eu ameacei. Eu falei, olha, se vocês não forem, né, time? Eu falei, se vocês não... Então, tirando o pessoal que eu obriguei, não, estou brincando, né? Claro que eles vieram de livre e espontânea pressão. E o pessoal que está online também dedicaram aí um tempo, é porque talvez esse tema realmente tenha algum interesse na vida de vocês. E a ideia aqui, o combinado é a gente trazer aqui, tem um título, né, essa fala que é do subsolo à Bolsa de Valores, quais os desafios ambientais que a gente tem. Então, a jornada aqui ela vai ser rápida, tá? Não é uma palestra de 5 horas, vai durar só 4 mesmo. É uma... A gente está falando aqui de a gente vai fazer uma conversa onde a gente vai ter que fazer algumas conexões para conseguir chegar ali no final no final da fala, ver se isso faz sentido para a nossa vida ou não, tá? Esse aqui é o desafio que a gente tem, então, quando a gente fala especificamente de meio ambiente, depende muito dessas conexões que a gente pode fazer, mas eu garanto que é um assunto legal. E por que a gente está falando de subsolo? Né? Por que o nome é esse do subsolo, a Bolsa de Valores? É porque no subsolo acontecem muitas coisas, num subsolo de um hospital como esse. Né? Então, aqui o tema não... O nome não é pejorativo, é o subsolo onde as coisas acontecem. Então, para a gente trazer um pouquinho dessas conexões. A gente vai ver um pouquinho do que a gente faz lá, especificamente no setor de hospitalidade, de hotelaria, que a gente tem um universo aí de oportunidades se a gente conseguir conectar essas conversas, tá? Então, vamos lá. A gente começa falando um pouco sobre gestão. Né? Não dá para a gente falar hoje sobre meio ambiente, sobre ambiente natural, e a gente não falar sobre gestão. Por que eu estou dizendo isso? Aqui já começam as nossas conexões. Né? A gestão do que a gente faz, principalmente lá no subsolo, e aí vocês vão ver depois que aparece várias vezes aí um hashtag Galera do Subsolo, porque é onde a gente vai encontrar, depois nas redes sociais tem bastante conteúdo em relação a isso que a gente vai falar aqui, conteúdos mais aprofundados com essa hashtag, tá? Então, como a Laís me ensinou a ser blogueiro, então vai seguindo aí o hashtag, tá bom? Essa coisa de gente blogueira, né? Então, vamos lá. A gente precisa começar a falar sobre gestão. É muito claro, acho que para todo mundo que está aqui, ou para quem está aqui ouvindo a conversa, de que esse conceito, né? De que a gente precisa conhecer os nossos processos e custos, que é o único jeito da gente os controlar. Né? Mas esse controle ele vai refletir nos resultados, principalmente quando a gente usa o termo ESG. Então, a gente está dizendo, ou ESG, se vocês quiserem, né? Esse é um termo que está muito em alta. A gente teve a Fernanda aqui, que é a nossa gerente de ESG da ASA, explicando, ela mostrou um gráfico quando ela veio fazer a palestra dela aqui, que a partir de 2021 esse termo foi um dos mais buscados no Google, que a galera realmente tem se interessado sobre isso e é algo importante aqui. Então, quando a gente fala que a gente tem que conhecer os nossos processos e custos, porque é o único jeito da gente controlar, isso vai refletir lá nos resultados e principalmente quando a gente traz esses resultados para o aspecto não só ambiental, mas de governança e o aspecto social também. Vamos fazer um parênteses aqui. Outro dia eu estava refletindo com as minhas... Então, assim, ESG, hoje, vem substituir muito aquela coisa que a gente ouvia falar de meio ambiente, mas não é só isso, né? A gente tem ali o social, o
as questões de governança e a parte de meio ambiente, né? Então, se vocês repararem ali, eu tive uma reflexão esses dias que o S ele fica bem no meio, né? O social, a pessoa está protegida ali pelo... É um pouco de viagem minha, tá? Não se preocupem não, mas faz algum sentido. O S, que significou social, que são as pessoas, está protegido ali pelos outros dois temas. Então, talvez isso queira dizer algo para a gente também. Mas voltando aqui à questão da gestão, se a gente não souber o que a gente está fazendo, a gente não consegue controlar os custos e isso vai refletir lá nos resultados, tá? E aí, só mais uma vez eu vou falar isso. Lembra que eu disse que a gente vai ter que fazer algumas conexões aqui entre os assuntos para conseguir chegar lá no final e entender um pouco sobre essa conversa, né? Então, precisamos conhecer o que a gente faz, precisamos gerir bem aquilo que está na nossa mão. Aqui a gente tem um exemplo claro disso, e a gente vai ver essa conexão lá na frente também, que é o seguinte: quando a gente fala de gestão, vamos trazer aqui para um âmbito muito específico, se a gente for falar sobre saco de lixo, por exemplo. Algumas pessoas aqui devem saber quanto custa, porque são as pessoas que compram. Por exemplo, o Alisson e a Laís são as pessoas que controlam isso, então eles devem saber, mas talvez a maioria não sabe que hoje, o 9 de julho, gasta um valor absurdo com um saco de lixo. Vocês sabiam? Alguém tem ideia de valor, mais ou menos? Se eu falar em torno de 50 mil por mês, vocês acham pouco ou muito? É muito. Então, isso tem a ver com gestão, tá vendo? E aqui tem uma conta básica. Ó. Se um saco custa 14 centavos e a gente gasta 1.000 sacos, a gente está falando de R$ 140. Mas se a gente diz que um saco custa 14 centavos e uma instituição como essa, como o 9 de julho, ou instituições maiores, gastam em torno de 50 mil sacos por mês, a gente está falando ali de 7 mil, mas no ano a gente está dizendo de 80 mil, mais ou menos 80 mil reais de gasto. E ESG também tem a ver com sustentabilidade financeira, né? Tem a ver com como a gente pode empregar bem as nossas finanças, nossos custos, mas eu vou trazer isso também de maneira prática um pouco mais para frente, tá? Aí viu que já apareceu o hashtag ali, ó, galera do subsolo? É para vocês seguirem depois, tá? Lá no LinkedIn, principalmente, tem bastante conteúdo sobre isso. Quando a gente fala da galera do subsolo, lá a gente faz várias coisas. Uma delas é a gestão das limpezas. Eu trouxe só alguns exemplos aqui, mas, por exemplo, quando a gente faz a gestão aqui da limpeza, a gente pode trabalhar diversos temas que estão aqui dentro e que têm a ver com ESG, tem a ver com a questão ambiental, tá bom? Então, por isso que toda hora a gente tem que fazer essas conexões. Quando a gente tem um processo eficiente, e aqui a gente tem uma imagem ilustrativa disso, né, de um cockpit aqui, de uma troca de pneus ali na Fórmula 1, quando a gente tem uma gestão eficiente, isso também esbarra lá nas questões do aspecto ambiental e de ESG como um todo, né? Então, se a gente... aqui a gente está dizendo o seguinte: se eu fizer, por exemplo, um giro de leito eficiente dentro do hospital, eu estou evitando de ter que fazer uma nova construção para ter mais leitos. É bem simples o conceito, né? E ele tem que funcionar direito. Então, uma gestão eficiente de giro de leito, ela vai evitar que eu precise fazer uma nova construção que gera tanto impacto ambiental. Essa é uma conexão importante. E os controles de qualidade também são importantes para essa limpeza, que evite que eu tenha que ficar refazendo, mas mais que isso, são processos, e aí eu vou abrir outro parênteses aqui, são os processos de limpeza que a gente usa. Por exemplo, hoje nós usamos um sistema de limpeza que chama-se BioPlanet. É uma máquina que faz indução eletrostática de desinfetante hospitalar, nome grandão, né? Duvido que vocês decoraram. Indução eletrostática de desinfetante hospitalar. Essa indução, ela nos ajuda a manter o ambiente limpo, seguro, sem precisar de ação mecânica. Ah, e aonde isso impacta em ESG? Vamos pensar aqui. A gente usa menos água com essa tecnologia, muito menos água para fazer a limpeza dos quartos. Vocês acham que isso é importante? Vou dar um número aqui para vocês. A gente hoje faz em torno de 3.500 limpezas terminais no mês, certo? É bastante? Imagina o tanto de água que a gente usaria se a gente não tivesse implementado uma técnica que usa menos água. Então, vocês estão vendo que tudo que é feito lá no subsolo, de novo as conexões. Estou insistindo, hein? Tudo que a gente faz lá no subsolo, tudo que a galera do subsolo faz lá, pode impactar bem nas questões ambientais, né? Nas questões de ESG como um todo. Então, a gente fala um pouquinho de limpeza, mas esse não é o nosso foco. Aí eu queria fazer uma pergunta.
Essa imagem ilustra bem isso, né? Como que a gente que está no subsolo, lá tocando toda a operação do hospital, né? A hotelaria tem muito de operação, consegue olhar os custos, consegue fazer a gestão desse jeito, trocando a roda do carro com ele andando, né? Então, essa daqui é mais uma reflexão nesse sentido. Então, é uma imagem bobinha, eu sei, mas ela é para trazer reflexão nesse sentido. Mesmo que a gente tenha que trabalhar assim, nessa correria que muitas vezes acontece, a gente precisa parar para pensar nos outros aspectos, tá? E vamos lembrar que é isso. Hoje, especialmente, é um dia de conscientização, é um dia que a gente precisa parar para pensar nesses aspectos. A gente também traz um pouquinho do que a gente faz lá no subsolo, que é a gestão do enxoval. Como é que a gente faz essa gestão do enxoval? A gente tem hoje uma tecnologia bem importante que também faz a reflexão da diminuição do uso do enxoval, e eu posso comprovar isso aqui para vocês com dados, né? A gente pegou a série histórica dos últimos 20 anos aqui no 9 de julho, e 2023 foi o ano que a gente menos gastou em enxoval. Então, foi o número mais baixo de quilo de roupa por paciente dia numa série histórica de 20 anos. O quanto isso impacta na roupa. Se a gente fizer, se alguém tiver com uma calculadora na mão, pode seguir aí, ó. 1 quilo de roupa para lavar na lavanderia hospitalar gasta 8 litros de água. Então, se a gente diminui algumas toneladas de roupa, quanto que a gente economiza de água indiretamente? Quanto que a gente está otimizando o recurso? Mais uma conexão que a gente pode fazer aqui com o subsolo. Essa foto aqui que vocês estão vendo, ela é uma foto de uma lavanderia, vocês acreditam ou não? É uma foto numa lavanderia na Índia, não vou lembrar na Índia, eu não vou lembrar o nome do estado lá da Índia, mas eu assisti um vídeo no YouTube, eu acompanho esse canal aqui, ó, que chama Mundo Sem Fim, e eles estavam na Índia, mostrando os bastidores, mostrando não a parte turística somente, mas eles estavam lá mostrando algumas coisas que acontecem na Índia, e eles trouxeram, então, depois vocês podem procurar, é muito legal, eu acompanho eles há bastante tempo, inclusive agora eles estão no Rio Grande do Sul, apoiando lá algumas causas, é algo bem legal. Mas isso é uma lavanderia de verdade, isso aqui não é fake, é como é uma lavanderia, e acreditem, essa daqui é a lavanderia hospitalar. Acreditem ou não? De verdade. Aqui, ó, é lavada a roupa de hotelaria convencional. Viu, Camila? A hotelaria convencional, ela fica aqui. E a hotelaria, ou a roupa hospitalar, ela é lavada em alta temperatura. Aqui nesses barris. Isso aqui é só uma curiosidade para vocês saberem como é que a gente está muito à frente disso. Então, os controles de rouparia também eles são importantes, tá? Eu trouxe aqui, para a gente começar efetivamente a entrar no assunto que eu gostaria com vocês, eu trouxe um estudo que saiu recentemente, na verdade é um post, e aí tem o QR Code ali que leva para esse estudo. É um post de um médico, um gerente médico lá do Einstein, ele é gerente médico de pacientes graves, e ele trouxe um estudo daquilo que é feito nas UTIs. Eu achei sensacional o jeito que ele conseguiu trazer essas informações. Tanto é que esse post aqui bombou muito, e assim, é algo muito legal de entender. Eu vou trazer isso aqui como uma introdução para a gente entrar efetivamente no assunto que a gente vai chegar, que a gente vai falar muito sobre resíduos aqui. Mas esse estudo, ele traz aqui o impacto ambiental das UTIs e o desafio da contribuição para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Ele traz lá nessa informação que o setor... Primeiro, a imagem é muito legal, né? Mostra ali os leitos de UTI emitindo CO2, e ele conseguiu fazer uma quantificação disso. Então, ele diz o seguinte, ó, ele começa dizendo que o setor de saúde contribui com aproximadamente 7% das emissões globais de dióxido de carbono, ou seja, estamos falando aqui de aquecimento global, tá? Antigamente se falava muito aquecimento global, e agora a gente usa o termo mais voltado para mudanças climáticas. Tá bom? Então, isso aqui interfere muito nas mudanças climáticas. Será que a gente pode fazer um link disso aqui com o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Vocês acham que faz sentido? Está conectado, que tem a ver? Claro, não vamos entrar no detalhe aqui, mas realmente tem conexão. Quando a gente fala sobre emissão de gases de efeito estufa e quanto isso pode produzir aqui efeitos não bons climáticos, né? Ele trouxe, então, esse estudo, ele diz que se os hospitais são responsáveis por, pelo menos, né, se a área de saúde é responsável por pelo menos 7% das emissões globais de dióxido de carbono,
ele vem trazendo essa conta para as UTIs. Ele conseguiu estimar que no Brasil a gente tem cerca de 45 mil leitos de UTI, considerando uma taxa média de 85%. Então, é calculado que a gente tem aí pelo menos 14 milhões de pacientes dia por ano nas UTIs brasileiras. E que cada paciente dia gera em torno de 7 quilos de resíduos, o que está muito perto da realidade. A gente faz as medidas aqui, é muito perto. Então, um paciente dia gera aproximadamente 7 quilos de resíduos e emite em torno de 140 quilos de CO2. Então, a gente estima que as UTIs, fazendo essa conta, né, de multiplicação, as UTIs, então, no Brasil, podem gerar cerca de 100 mil toneladas de resíduos sólidos e 2 milhões de toneladas de CO2 anualmente. É algo bem, como é que eu posso dizer? É algo bem perto da realidade que a gente percebe. Só que a gente nunca para pensar nisso, né? Por isso que a gente teve esse momento aqui hoje para parar um pouquinho. Aqui é um estudo específico de UTI, então, assim, a imagem ajuda bastante a ilustrar, mas olha como essas informações são importantes. Então, assim, eu trouxe aqui o post do Dr. Tiago Correia. É algo muito legal, depois lá tem mais informações, se vocês quiserem ver, mas eu, de maneira gentil, me apropriei das informações dele, porque eu vi poucos estudos que trazem isso hoje para dentro dos hospitais, por isso que eu achei tão legal. E é algo bem impactante, tá? Quando a gente fala aqui de 2 milhões de toneladas de CO2, a gente está falando de um impacto absurdo no nosso clima, tá? Agora sim, a gente começa a entrar um pouco na conversa que a gente queria. Então, a gente vai falar um pouquinho da questão de gestão de resíduos e quanto isso pode influenciar depois lá nas ações, na valoração da companhia, na Bolsa de Valores, tá? Quando a gente fala um pouquinho de geração de resíduos, primeiro a gente precisa desmistificar o tema, né? Sabe aquele trabalho, eu garanto que a avó de vocês falava, porque a minha falava, né? Que focinho de porco não é tomada, né? E aí isso tem a ver aqui com desmistificar um pouco esse tema, tem a ver com sair daquilo que pode parecer complexo e entender que o tema é um pouquinho mais simples. Não só que ele é simples, mas que ele é interessante também. É tão difícil fazer as pessoas se interessarem por isso, por resíduos. Por isso que eu comecei brincando aqui, dizendo que se vocês estavam aqui, fora os que eu obriguei, é porque vocês têm algum, né? Quando a gente fala de resíduos, a gente tem que falar especificamente sobre educação. É bem importante as pessoas saberem o que fazer com resíduo. E a gente percebe na nossa própria sala. Gisele, quantas vezes eu brigo lá com o pessoal que não, que não jogou o copinho do jeito certo? Isso tem a ver com a educação, né? E essa educação muitas vezes está além também da instituição, não só aqui na empresa. Então, é o seguinte, quando eu falo que a gente tem que desmistificar o tema, primeiro a gente tem que tornar ele atraente. Esse aqui é um treinamento que a gente tem aqui no 9 de julho. Esse treinamento, ele precisa ser feito por mais pessoas, a gente tem uma adesão baixa, porque o tema, como eu falei, é algo... mas ele está disponível lá na Universidade DASA, é só acessar com esse tema de gerenciamento de resíduos. E a gente tentou, junto lá com o pessoal da Universidade DASA, que foram feras nisso, a gente tentou deixar ele um pouquinho mais atraente, um pouquinho mais legal de fazer. Tanto é que esse aqui, por exemplo, é o teste final do treinamento. Você pega ali aquele quadradinho e você arrasta ele para o resíduo, né? Que a ideia é tentar tornar um pouco mais atraente. Essa é a primeira estratégia aqui para a gente lidar com esse tema de maneira mais assertiva. Outra coisa que a gente fez, e aí eu falo um pouco de um projeto que está ainda em andamento, aqui no 9 de julho, que a gente fez uma atualização aqui do descarte de resíduos recicláveis, e com isso a gente conseguiu um resultado imediato, instantâneo e muito, muito, muito importante. Então, quando a gente simplificou aqui o descarte dos resíduos, quando eu falo simplificar, não estou dizendo que a gente mudou o conceito, eu falo que a gente só simplificou o jeito de descartar o resíduo. Em vez de ter 5 lixeiras, a gente passou a ter 2 ou 3 em alguns casos. Isso ajuda a melhorar um pouco essa questão específica do descarte. E aí, a gente teve um boom, né? A Raquel, que fazia a medição disso, logo percebeu, a gente teve um boom de resíduos recicláveis. Então, de um mês para o outro, a gente aumentou assim mais de 10 toneladas de resíduos recicláveis, que não foram para o aterro sanitário. Tem a ver com o quê? ESG. Tem a ver com gestão. Então, gestão também é isso. Se a gente melhora o fluxo operacional, o processo, a gente também pode ganhar mais.
nesse sentido de não enviar o resíduo. Já que eu gerei o resíduo, eu não preciso enviar ele para o pior tratamento, eu posso voltar com ele para o processo de produção. Então, o que a gente fez aqui, basicamente, no 9 de julho, basicamente nada, que dá um trabalhão, só que é algo que vale a pena. A gente não mudou o conceito de descarte, mas a gente mudou como descartar os resíduos em quais locais. A gente centralizou, por exemplo, o descarte de plástico, papel e metal na mesma lixeira. E essa imagem azul que vocês estão vendo é a identificação das lixeiras que a gente usa. Tem que ser simplificada, tem que ser um azul bonitinho ali para mostrar que aquilo é resíduo reciclado, né? Então, essas são as informações de projeto que a gente tem. E aí sim a gente começa a fazer mais conexões aqui, que outra coisa importante que aconteceu com essa redução, ou com esse projeto aqui que a gente fez de descarte de resíduos, é diminuir sacos de lixo. Eu já falei de saco de lixo aqui hoje para vocês ou não? Então, tá vendo como a gente vai conectando as coisas? Um projeto como esse me ajudou a reduzir cerca de 15% de saco de lixo. Foi a conta inicial que a gente fez. Se eu reduzir, eu melhoro a minha gestão lá e é menos plástico rodando no meio ambiente. Então, olha como a gente consegue massificar as ações que acontecem lá no subsolo, que acontecem, né? Como a gente consegue massificar essas ações e trazer resultados que são importantes e que são resultados que muitas vezes estão à margem, né? Que eu quero dizer que poucas pessoas olham para esses resultados. E esses resultados precisam ser consistentes. Então, aumentar algumas toneladas de resíduo reciclado no nosso processo de geração de resíduos é algo importante. Mas também é importante reduzir o saco de lixo, como a gente fez. E não só isso, a gente reduziu lixeiras, 30% de lixeiras reduzidas no hospital. Significa que eu não vou ter que comprar mais lixeiras, que são de plástico, talvez nos próximos 2 anos. Eu acho. Não tenho certeza, viu, gente? Mas eu acredito que nos próximos 2 anos eu não preciso comprar mais lixeira. Então, a gente aumentou o resíduo reciclado, a gente diminuiu o uso de saco de lixo com gestão, com projeto e com processo, e a gente também diminuiu o uso de lixeira. Melhoramos até o processo da equipe de limpeza, que tem menos resíduo para coletar. Então, tudo isso vai gerando, tudo isso que acontece no subsolo vai gerando aqueles resultados que vão interferindo ou vão sendo mostrados ali naquilo que a gente vem buscando, tá? Como é que a gente conseguiu fazer isso? Isso aqui é importante da gente entender, né? Como que era o nosso processo? Ele era assim, bem bagunçado? Não, isso aqui também é só para mostrar como seria um processo que não está bem equalizado, né? Quanto a resíduo. Não está muito ali ajustado esse processo em si. Mas a gente também teve um trabalho, fora o trabalho de melhorar a coleta seletiva de resíduos, a gente fez um trabalho importante sobre mensuração dos dados. E aí sim a gente começa a entrar no tema final que vai refletir lá na Bolsa de Valores, né? Então, por isso que a gente vem fazendo essas conexões desde o início da conversa. Mas antes, o meu processo de quantificação por quilo de resíduos era feito desse jeito que vocês estão vendo. Ó. Vocês estão vendo ali, são dados confiáveis? Muito, né? São dados que são bem confiáveis. O pessoal que pesava, o pessoal que coletava e pesava o resíduo anotava num papel toalha e trazia para a gente fazer o lançamento. Esse lançamento, então, assim, primeiro que a gente não consegue enxergar nada do que está aqui, né? Até desenho tem. Essa não é uma foto fake, é uma foto real de um processo de pesagem de resíduos, tá, pessoal, para vocês entenderem. Mas dá para melhorar um pouco. Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou esses dados de resíduos, a gente, claro, pediu para que eles parassem de anotar aquilo no papel, conseguiu fazer um outro tipo de planilha para que eles anotassem, e trazer isso para dentro do Excel, um dashboard. Mas isso aqui gera um trabalho absurdo. Horas e horas e horas de digitação desses dados, porque a coleta de resíduos, para vocês terem uma ideia, o 9 de julho gera em torno de 4 toneladas de resíduo por dia. A gente está falando de 120 toneladas por mês de resíduo, é muito resíduo. Então, imagina que a gente tinha que ter uma pessoa transfigurada aqui como Raquel, que fazia isso, teve a Laís e o Alisson também, que já fizeram isso durante muito tempo, mas eles perdiam horas e horas e horas, perdiam não, eles investiam horas e horas e horas para imputar esses dados nessa planilha. E aí a gente conseguia ter uma visão mais próxima do real, mas ainda não era uma visão boa. A gente precisava de algo melhor. E aí, agora no primeiro semestre desse ano, a gente recebeu uma empresa de tecnologia aqui, eles vieram oferecer um produto para a gente,
E aí, em conversa com eles, eu disse que eu tinha uma necessidade muito específica, que era de fazer a automação da balança que faz a pesagem dos resíduos, para que a gente melhorasse a quantificação dos resíduos. Era algo importante. Porque até então, o que acontecia, na verdade, eu vou ser bem sincero com vocês aqui, era que tinha alguém que fingia que pesava, eu fingia que aceitava o dado e estava tudo certo. Né? Estava sempre ali dentro de uma média e estava tudo certo. Mas não, a gente precisava reestruturar isso. Por quê? Porque essas informações agora passam a ser reportadas para o mercado como um todo. Aí entra a Bolsa de Valores, mas a gente já chega lá, vamos lá. Contando então a historinha para vocês, é uma empresa de tecnologia bateu aqui na porta, a gente conversou com eles ofereceram um outro produto que não era o que eu precisava no momento, mas eu questionei, eu falei, olha, eu precisava fazer uma automatização da balança, e a gente já estava tentando essa automatização há muitos anos, só que existia lá uma barreira técnica no projeto que não deixava a gente plugar nada na balança, até a gente descobrir que podia trocar uma parte da balança para conseguir plugar uma solução lá. Essa empresa de tecnologia, em uma semana, me trouxe a solução pronta, e aí a gente começou a testar, e hoje isso que vocês estão vendo é o visual automatizado da pesagem de resíduos. Ah, mas por que isso é importante para o ESG? Porque é daqui que a gente tira as informações confiáveis e dignas. Né? São informações dignas no sentido de que agora eu confio nessas informações para que a gente possa reportar. E essas informações são bem importantes, porque, como eu disse, a gente reporta essas informações hoje para o mercado e vai refletir lá na Bolsa de Valores. Mas aqui ó, é super simples, se vocês olharem, a gente está falando aqui que a gente pesa os resíduos por tipo, esses são dados que são estimados, aqui ainda era teste do sistema, mas hoje o sistema já está rodando 100%. Todo o resíduo que a gente tira hoje dos andares, eles são pesados e gera para a gente um indicador de confiança. Tá? Vocês viram ali que os containers ficaram até felizes, né? Com tudo isso, mas... Tá bom, e agora sim a gente chega aqui já no final da nossa conversa, e aí eu vou tentar explanar um pouquinho disso aqui para vocês, que é bem importante. Por que a gente tem que fazer tudo isso que a gente, dentro dos hospitais, lá no subsolo ou na área de saúde, por que a gente tem que fazer tudo isso que eu expliquei, que eu mostrei para vocês aqui? Todas essas conexões são possíveis e são importantes. E no nosso dia a dia, né, trocando o pneu do carro com o carro andando, a gente não consegue parar para fazer essas reflexões. Então, é por isso que é tão importante a gente ter esses momentos, mesmo que a gente demore ainda um pouco para entender essas questões, mas é importante a gente ter esses momentos de reflexão, esses momentos onde tudo que a gente fizer pode interferir, pode trazer resultados aí negativos ou positivos nos resultados ambientais, por exemplo, da instituição, e o quanto hoje isso vale para o mercado. Né? Então, como eu disse, usando de novo o exemplo dos resíduos aqui, antes alguém fingia que pesava, eu fingia que aceitava o número, alguém fingia que digitava, e depois a gente tinha um indicador final lá de geração de resíduos que era meia boca, que era algo que não sei se realmente era algo que a gente pudesse confiar. Mas, há uns 3 anos, a gente começou, a companhia começou a fazer o relatório de sustentabilidade de maneira estruturada. Esse relatório de sustentabilidade ele é divulgado ao mercado e aos investidores. Né? Então, hoje a nossa companhia está listada na Bolsa de Valores, na B3. A B3, eu tenho só algumas informações, mas é importante depois, se vocês quiserem pesquisar. A B3, chamada de Bolsa Balcão, é onde você pode transicionar e negociar ali as ações, tanto a companhia quanto os investidores podem negociar as ações. E hoje os investidores têm esses indicadores que eu coloquei aqui, ó. Então a gente tem 4 indicadores principais, onde eles vão olhar como é que está a performance da companhia para saber se eles querem investir ou não naquela companhia. Então vocês entenderam? Aí sim, ó, já estamos aqui finalizando, fechando. Vocês entenderam que o que a gente faz lá na Bolsa de Valores, ou o que a gente faz lá no subsolo, vai refletir lá na Bolsa de Valores e pode sim trazer valoração para as ações da companhia. É algo que pode acontecer. Então, é importante, eu vou falar um pouquinho aqui dos indicadores, mas olha só. O primeiro indicador aqui, índice de carbono eficiente, tem a ver com o quê? Aquilo que eu mostrei das UTIs, vocês acham que faz sentido? Vocês conseguem conectar? Então, se a gente souber quanto que uma UTI gera de gases de efeito estufa, de gases que podem comprometer aí as mudanças climáticas, a gente consegue tratar. Então, é muito importante que um médico, como aquele que eu mostrei aqui para vocês do post, possa trazer isso a público, e quando isso vem de um médico, tem um valor
legal, mais do que talvez tivesse de outro tipo de profissional, mas o médico sabe o que está dizendo, e ele tem essa vivência lá, e eu achei muito legal os dados, é algo que é muito bacana, muito. Então, quando a gente fala do primeiro índice de sustentabilidade aqui da Bolsa, ou do primeiro índice de sustentabilidade da Bolsa de Valores, a gente está falando de CO2. A gente fala tanto das emissões de gases, o resíduo é um dos principais geradores de CO2 depois que ele sai aqui do hospital, porque ele precisa ser tratado. Vocês já pensaram nisso? O resíduo infectante, por exemplo, não sei se todo mundo sabe, se todo mundo consegue fazer essa conexão, mas o resíduo infectante ele tem que receber um tratamento de alta temperatura para fazer a desinfecção. Com esse tratamento de alta temperatura, tem aquecimento do material e acontece o quê? Geração de carbono, né? Então, todo esse projeto, todo o processo que eu mostrei para vocês também tem impacto aqui nesse indicador, ou o exemplo da UTI que a gente viu aqui, né, de qual é a emissão de um paciente dia numa UTI, que é muito alto. Então, esse é o primeiro indicador. O segundo indicador, que eu não sei também se todo mundo sabia, é o indicador da GPTW. A B3, a Bolsa de Valores, prioriza as empresas que têm um bom clima. Então, as empresas que têm uma boa nota na GPTW, a empresa que acaba conquistando aí o selo da GPTW, por isso que se tornou tão interessante para as empresas de capital aberto, principalmente, fazer aquelas pesquisas de clima, interfere lá na Bolsa de Valores também. Vocês sabiam disso ou não? É algo bem importante. Então, o clima da companhia é algo também que pode ajudar na valoração. É algo bem bacana, né? Algo bem legal de saber. O índice de sustentabilidade empresarial, aqui tem a ver com o nosso primeiro tópico, gestão, né? Então, a gente está falando que tem que ter uma sustentabilidade não só ambiental, mas uma sustentabilidade financeira, né? O que é muito legal. E uma coisa que a DASA faz muito bem, que é o último indicador ali, que é o indicador de diversidade. Então, hoje, na Bolsa de Valores, a empresa precisa também performar bem no indicador de diversidade. E, gente, diversidade é tudo, tá? É tudo que a gente vem... A diversidade nunca pode ser olhada por um prisma só. Eu sempre falo isso, né? A diversidade tem que ser diversa. A gente tem que olhar todos os pontos da diversidade. Então, existe, inclusive, no 9 de julho, o Comitê de Diversidade, que traz aqui algumas conversas e que são muito legais. Mas aqui, só para vocês saberem, então, de que isso tem a ver com o subsolo, né? O primeiro indicador tem a ver lá com o que a gente faz no subsolo, trazendo essa conexão. O clima tem a ver também com o subsolo, mas aqui de maneira mais generalizada, com todo o hospital. O índice de sustentabilidade empresarial tem a ver com gestão, tem a ver com custos, de como é que a gente é sustentável financeiramente. E vocês acham que um projeto daquele do resíduo que eu mostrei, que a gente conseguiu diminuir saco de lixo e e de lixeiras com uma ação simples, que não é tão simples, porque tem uma operação grande por trás, mas com uma ação simples que não é de conceito, que é uma... A gente não mudou o jeito, a gente não mudou o conceito, a gente mudou só o jeito de onde colocar o resíduo. E aí a gente conseguiu aumentar a reciclagem ali em muito, né? E a gente percebe que esse número vem se mantendo, é algo bacana aqui de lidar. Então, um projeto como aquele interfere diretamente no índice de sustentabilidade financeira ali da Bolsa. Então, é algo bem legal, é algo bem bacana a gente saber que tudo aquilo que a gente faz, então, no subsolo, ou grande parte daquilo que a gente faz, né? Lá no subsolo, por isso que esse é o tema específico, tudo aquilo que a gente faz no subsolo pode interferir na valoração da companhia quando ela está listada na Bolsa de Valores. Ah, mas e se a minha empresa não é listada na Bolsa de Valores? Aí a gente começa a entrar em outra seara, que é aquela de... O pessoal às vezes me chama de ecochato, mas não é não, que é tudo que a gente faz aqui na empresa, eu venho falando isso há muito tempo, quando eu fazia integração, nessa data principalmente, mas tudo que a gente faz da maneira certa, da maneira adequada aqui na instituição, vai interferir na nossa vida lá fora. Então, aquele conceito de sustentabilidade, que é garantir que as gerações futuras tenham condições de sobreviver com recursos que são finitos, né? Então, isso precisa ser pensado pela gente, assim, é um momento de reflexão. Deixa eu ver se tem alguém soltando lágrima. Ninguém está chorando? Então, eu vou me emocionar. Não, estou brincando. Gente, o que eu estou falando é que é o seguinte, realmente tem que ser apelativo nesse momento, tem que entender de que, se nada disso aqui que eu falei para vocês fizerem sentido, né, se nada dessas informações que eu trouxe, do jeito que a gente faz as coisas lá no subsolo, e aí, de novo, só mais um parênteses aqui, tá? Subsolo, porque normalmente a galera de hospitalidade, de governança,
Essa galera aqui é bastidor e a gente está no subsolo. Então, isso é só uma brincadeira com o nome, tá? Quando fala subsolo é porque a gente está falando aqui de bastidor, tá bom? Inclusive, eu não tenho janela, tá? Se alguém quiser... Eu sempre reclamo que eu não tenho janela na sala. O pessoal já está cansado de me ver falar que eu não tenho janela, não tenho janela, e que janela é um commodity importante para mim, mas tá bom. O que eu quero dizer aqui no final, só como mensagem final mesmo, é isso, que se a gente não entender que tudo que a gente faz aqui na companhia vai interferir na nossa vida fora daqui, a gente vai criar um problema para as futuras gerações, né? Deixa eu ver, agora sim tem uma lágrima caindo. Não, que droga, não consegui ainda. Se identifica que não tem janela? Isso, gente. Tá vendo? É a gente assim que eu estou procurando, que se identifica comigo, a gente... Mas o Daniel está aqui, eu já pedi para ele fazer, o Daniel da engenharia, eu já pedi para ele fazer, nem que seja um buraco. É que não tem jeito, né? A sala vai cair dentro da sala de gerador, se fizer, né, Daniel? Uma janela lá, não vai ter como... Não... um quadro e um ventilador soprando ventinho, assim. Não tem janela, é. O relógio biológico da gente, né? Faz diferença. Mas tá bom. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Então, isso não é pejorativo, pelo contrário, eu estou exaltando aqui a galera que fica lá no subsolo, tá? É bem isso, porque é lá que fica, é lá que acontecem essas coisas todas que eu trouxe para vocês. E então, uma das coisas que a gente precisa entender sempre, por isso que eu estou repetindo, e talvez a quarta vez que eu falo isso, é que o que a gente fizer dentro da instituição hoje, de maneira adequada, vai refletir na nossa vida lá fora e na vida das próximas gerações, né? Então, é algo que parece apelativo, mas é algo que é verdade, é algo verdadeiro, ninguém consegue tirar a verdade disso. E se a gente não se preocupar, mesmo com um pouquinho que a gente pode fazer lá no subsolo, ou em qualquer outra área do hospital, se a gente não se preocupar, a gente não vai conseguir garantir que as próximas gerações vivam num mundo, pelo menos, adequado. Certo? Acho que essa é um pouco da conversa. Espero que vocês tenham feito as conexões que eu tanto pedi aqui, né, de conectando os assuntos, porque a gente falou de vários assuntos, mas essas conexões elas precisam ser feitas aqui para a gente chegar no final desse entendimento e saber que, além da valoração financeira, econômica, a gente também tem que garantir as próximas gerações, explorando aqui o nosso universo. Então, vou fazer de novo aqui, viu, Laís, como você me ensinou, ser blogueiro, né? Esse hashtag aqui, galera do subsolo, vocês vão encontrar mais informações lá. A gente tem sempre conteúdos disso lá, brincando realmente com esse nome. Esse é o QR Code lá do perfil do LinkedIn, onde eu escrevo um pouco sobre isso. E a gente precisa explorar o nosso universo de maneira sustentável, tá? Acho que era isso. Obrigado, gente. Ô, Gustavo, você consegue ver se tem algum tipo de pergunta aí? Vocês conseguem me ajudar nisso? Não. Eu olho lá, né? Tá bom. Esqueci, esse auditório é tão tecnológico. Será que a gente está contribuindo aqui com alguma coisa nas emissões de gás? Não, estou brincando, gente. Alguém colocou aí que não tem janela, né? Estão me zoando aqui, me colocaram de castigo. Não é, gente. Aqui no subsolo, às vezes, não tem janela mesmo, né? Não é castigo. É o Celso, grande Celso. O Celso, meu amigo de longa data, também se preocupa com isso. Ele colocou que a gente está atrasado, que a gente precisa agir agora. E o que o Rio Grande do Sul está passando é resposta mesmo da mãe natureza. Vocês concordam ou não? Faz sentido, não faz? Vocês acham que as mudanças climáticas são controladas aqui, ó, no subsolo? Não 100%, tá? Mas a gente pode agir um pouquinho. Olha, eu de novo insistindo nessa conversa. Então é isso. Até minha esposa, olha a minha esposa me assistindo, me mandou um coraçãozinho, tá vendo? Obrigado, amor, te amo. Minha esposa me mandou um coraçãozinho. Eu falei para ela, me assiste aí também, né? Ela e o meu filho, o Dante, mas o Dante deve ter ido para a escola já agora. Enfim. Te amo, amor. Isso também é sustentabilidade, tá, gente? Amar as pessoas, ser gentil. Vocês sabiam disso ou não? Ser gentil também é ser sustentável, porque aí a gente garante o quê que eu mostrei ali? O clima, né? Então, ser gentil é algo bacana também. Vocês concordam ou não? Muito bem. Fala que não, para vocês verem, né?
Ah, muito bem. Não sei se mais alguém... Alguém daqui tem alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa? Deixa eu te dar um microfone. Peraí, Débora, porque senão a galera lá não escuta. Primeiro, parabéns, né? Que é um tema maravilhoso, adoro, acho essencial. Ah, obrigado. Eu tenho muita dificuldade, até essa semana a Paty me ajudou, que eu mudei para uma outra sala e aí a sala só tinha lixo reciclável, e aí eu comi uma banana e eu falei, ô, gente, vocês jogam a casca de banana no lixo reciclável. Então, eu acho que tem que gerar essa indignação mesmo, de todo mundo cuidar, e rapidamente já veio a lixeira do lixo comum, e a gente cuidar de tudo. Pensando que a nutrição é um grande produtor de lixo orgânico, né, Vitor? Assim, e o quanto que a DASA está interessada sempre em tecnologia, a gente consegue olhar e pensar em soluções para isso, pensar assim, sei lá, nos nossos orçamentos ali no futuro, aquelas tecnologias que compactam o lixo, que transformam um montão de lixo no líquido cinza lá, que a gente pode reutilizar. Temos isso em vista já, não? Débora, muito bom isso. O resíduo orgânico é uma boa parte mesmo daquilo que a gente gera, e o resíduo orgânico é muito pesado, é muito difícil de lidar, gera cheiro, é algo bem difícil, né? Mas existe, a gente já tentou, inclusive aqui, né, Débora? Acho que por isso até que você trouxe. Hoje existem algumas tecnologias, mas aí eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Fiquem preparados aí para a minha sinceridade. Existem tecnologias que são muito legais, que são boas, que funcionam. Por exemplo, a gente tem visto, no mercado já tem mais que uma, tá, Débora? Antes a gente estudou uma só, mas no mercado já tem mais de uma tecnologia que transforma o resíduo orgânico em água cinza só através de um processo químico físico. Então, é uma máquina que você joga o resíduo orgânico lá dentro, e aí ela tem umas pás e é adicionado um produto químico que faz a decomposição daquele material, e aquilo sai como água direto para o... Então, todo o resíduo orgânico, até osso, tá, gente? Imaginem que todo o resíduo orgânico vira água, depois de um certo processo de tempo. É algo muito legal, mas é por isso que eu falei que a gente precisa ser sincero. Funciona muito bem, mas a gente não consegue ainda ultrapassar as barreiras de regulamentação desse tipo de equipamento. A gente ainda tem muita dificuldade com os órgãos de fiscalização, com a CETESB, por exemplo, de conseguir homologar esse tipo de equipamento. A gente já está perto de acontecer não só para o resíduo orgânico. A gente também tem um outro equipamento, eu estudo isso, gente, já há 15 anos, pelo menos, tá? Desde o primeiro que eu vi. Existe um equipamento que faz a desinfecção do resíduo infectante. Ele, além de fazer a desinfecção do resíduo infectante, ele tritura, então ele diminui o volume daquele resíduo em muito, e assim, isso é muito interessante, mas o mais interessante é a cadeia que isso evita. Né? Assim, se a gente conseguir pegar o nosso resíduo infectante, que é em torno de 2 toneladas por dia, tratar ele aqui dentro, triturar ele, fazer ele virar um pouquinho só, eu não preciso ter um caminhão todos os dias, como a gente tem aqui de madrugada, atrapalhando, fazendo barulho e trazendo risco para os colaboradores, né? Então, vocês imaginam que não é só o tratamento em si, Débora, tem a questão da cadeia toda, né? O resíduo orgânico, por exemplo, é muito pesado. Poxa, olha os riscos posturais que isso pode trazer, né? E a estrutura também, nossa, né? Porque eu vi essa tecnologia do lixo infectante também, eu conheci agora na Hospitalar esse ano, achei incrível. Mas o quanto que você também tem que ter um pátio ali para você ter todo esse maquinário, um espaço que a gente sabe, né? Que a gente O Daniel tem vai uma arrumar atividade, espaço para a gente. claro, Tudo é o Daniel né? hoje. O Daniel vai Claro. arrumar espaço Né? para a Mas às vezes gente. esbarra, né, em condições da gente físicas Daniel, me até. tira da sala sem janela e põe o negócio lá, me põe numa sala com janela, pô. Não, com externo, entende? Sem janela a gente se concentra mais, tá? Mas é isso, viu, Débora? Tem sim essa questão específica aí de... Existem tecnologias, mas a gente ainda está na barreira da regulamentação. A hora que a gente conseguir transpor isso, eu posso dizer até que a gente vai conseguir viabilidade financeira, porque, gente, tratar resíduo no município de São Paulo hoje é caríssimo. É caríssimo. Então, o valor que a gente gasta para compulsoriamente tratar o resíduo com a prefeitura, pode ser que a gente conseguiria trazer uma tecnologia e fazer a implementação aqui. Que E eu legal. ainda ganhar uma sala com janela. Viu? Obrigada. Pessoal, a gente tem mais um tempinho. Vocês têm mais alguma pergunta? Vocês querem trazer mais alguma informação?
Muito obrigado, vocês são muito participantes. Obrigado, Cris, me salvou. Ó, deixa eu só ler aqui, então, que minha esposa, de novo, mandou que me ama, lógico, né? Sim, também te amo muito. Santa Casa de Curitiba, aqui. Hoje consegui implementar a compostagem para o orgânico do refeitório. Isso é algo importante. O 9 de julho, hoje, não tem um refeitório central. A gente tem um monte de copinha. Isso seria um desafio para a gente fazer, mas é possível, tá? Porque quem tem refeitório central tem aquilo que é chamado de resto ingesta, né? Aquilo que é o sobra que fica no refeitório quando serve comida no local. E aí a pessoa está dizendo aqui que conseguiu fazer a compostagem. A compostagem também é algo muito legal, mas também exige uma logística. Na minha opinião, tratar o resíduo em loco e fazer ele virar água seria um pouco mais... seria melhor, seria como é que eu posso dizer que a gente teria, acho que, um pouco mais de eficiência ali. Mas a compostagem também é uma excelente alternativa. Diga, Cris. Quando você juntou os lixos recicláveis, como faz depois para separar eles? Ou eles vão tudo para o mesmo lugar e tem um tratamento diferenciado? Como funciona essa parte? Boa, Cris. Isso era parte da fala, mas eu esqueci de falar. Então eu falo agora. Obrigado que você perguntou. Não, na verdade é porque aquele projeto que eu mostrei de resíduos, ele é muito específico, né? Ele tem muitas entradas ali. Mas como é que a gente teve que fazer isso, Cris? Não sei se vocês sabem, se vocês conhecem esse universo, mas antigamente o resíduo reciclado ia para uma cooperativa de catadores, entrava numa esteira e ficava um monte de catador ali. Um pegava plástico, outro, né? Um pegava daqui, outro pegava ali, era tudo manual. Era assim que funcionava. E ainda é assim em muitos lugares. Pode funcionar, mas tem risco grande, ainda mais o resíduo que vem do hospital, né? Então tem um risco grande. Uma das coisas que a gente teve que fazer foi validar com o nosso fornecedor, ou seja, a pessoa que trata o nosso resíduo. Nós tivemos que validar com eles, e eles têm uma central mecanizada de triagem de resíduos. Então, hoje a gente não tem mais ninguém lá separando. Mesmo, Cris, quando a gente mandava o resíduo, mesmo quando a gente mandava o plástico, o papel e o metal separado, quando chegava lá, entrava tudo numa linha só. Então, assim, mandava separado, mas chegava lá e entrava numa linha só. Então, por isso que a gente viu que tinha a oportunidade de fazer isso. Pode ser que em outros lugares do Brasil, ou mesmo em São Paulo, o fornecedor ainda não tem essa tecnologia, mas eu fui conhecer. É muito legal. Tudo chega lá, os sacos de resíduo entram numa esteira e tem várias linhas de esteira, tudo automatizado, né? Tudo sem contato manual. E aí a máquina vai fazendo a separação do tipo de resíduo de maneira automática. Então, imagina que você põe um monte de saco lá, ela abre o saco e vai pegando. Tudo aquilo que é roliço, aí como é que funciona? É muito legal de entender. Por exemplo, aquilo que é roliço, identifica que pode ser copo ou a latinha, por exemplo. Então, isso vai para uma esteira. Aí chega lá no final dessa esteira, essa esteira abre em duas e separa por sensor de sopro, sopra um jato e separa o que é plástico e o que é metal. E depois cai tudo em uma caçamba já separadinho. Então, é algo muito legal de ver, mas nem todos os fornecedores ainda têm essa tecnologia, né? O nosso fornecedor validou dessa maneira, por isso que a gente conseguiu encaminhar o resíduo como mix de reciclagem, como tudo junto, porque já entrava tudo junto, né? Então, foi melhor facilitar aqui na ponta e depois ganhar a qualidade lá na hora de separar. Certo, gente? Acabamos, então? Bom, não tem mais nada aqui. Tem a lista de presença aí no chat, se vocês quiserem assinar. Não esqueçam de seguir o hashtag Galera do Subsolo. Nossa, eu estou muito blogueiro, Laís. Muito. Gente, eu não manjava nada, quer dizer, não manjo nada. As pessoas ficam me ensinando isso. Mas tá bom, isso aí é um direcionador para o assunto, né? É onde a gente consegue pegar as informações. Então, eu queria agradecer todo mundo que acompanhou. Como eu falei no início, aqueles que eu não obriguei, que estão aqui por vontade própria, né? Muito obrigado. Obrigado aí por terem compartilhado do assunto. É um assunto importante, urgente e essencial. Temos que pensar nisso, né? A gente quer que os nossos filhinhos lá vivam com algum recurso ainda, a gente precisa pensar em tudo isso, e a gente consegue fazer isso no dia a dia, ou a gente consegue, a gente precisa criar o exercício de se atentar para isso no dia a dia. Tá bom? Obrigado, gente.